Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Eu sou Rodrigo Sá. Hoje, no nosso Papo de Balcão, nós temos a presença da Sabrina Greck, que ela é psicóloga especializada em gestão de pessoas, proprietária da SG Consultoria, e ela está aqui dando a honra da presença aqui com a gente para falar um pouco mais sobre como fazer uma entrevista, uma boa entrevista de emprego, né, para vagas de emprego. No caso, você, proprietário, quando for entrevistar aí para uma vaga no seu comércio, como você proceder, o que é importante planejar com relação a isso, e ela vai estar falando aqui um pouquinho com a gente. Hoje eu queria deixar aqui um lembrete para você que está assistindo a gente. Se tiver do lado do seu vídeo aí, escrito um botãozinho escrito subscribe, está escrito, você pode clicar nele que você vai sempre receber uma notificação quando o Papo de Balcão estiver no ar. Tá legal? Então, estamos aqui com a Sabrina Greck. Eu queria desejar boas-vindas, boa tarde para você. Muito obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde também. Isso aí. Sabrina, a gente aqui no nosso Papo de Balcão, a gente fala muito com o pequeno comerciante, o médio comerciante, e a gente sabe que as entrevistas no pequeno comércio, médio comércio, muitas vezes é o próprio proprietário ali que vai efetuar essa entrevista. Queria começar perguntando para você, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do recrutamento e seleção desse mundo. A partir do momento que a gente... Bom, eu tenho lá o meu comércio, recebi alguns currículos, eu preciso selecionar esses currículos e convocar alguns ali para uma entrevista. É a partir daí que a gente pode dizer que começa o recrutamento e seleção, ou tem algo antes disso, alguma etapa antes disso que eu preciso estar planejando, pensando melhor? O que você pode me falar sobre isso? Bom, receber o currículo, às vezes, inclusive espontaneamente, não é o nosso começo do processo seletivo, né? O começo do processo seletivo ele está justamente no planejamento. Eu tenho que saber qual é o meu negócio, eu tenho que ter uma boa noção do que eu tenho, eu também tenho que ter uma boa noção de o que eu estou procurando, né? Quando eu procuro um candidato de um determinado perfil técnico, eu tenho que levar isso em consideração em todas as etapas da seleção. Quando eu procuro um perfil pessoal, né, uma pessoa que tem mais empatia, mais simpatia, conversa, comunicação, fluência, eu estou procurando um perfil mais pessoal, né, e isso também tem que balizar o meu processo seletivo. Esse planejamento ele vai ser feito por escrito mesmo, assim, né? Não precisa ser em nenhum Word, não precisa ser nada com muita tecnologia. A gente pode pegar um papel e uma caneta e pensar com clareza o que eu tenho e o que eu quero, né? Eu tenho uma vaga aberta de vendedora. O que essa vendedora precisa ter, né? Ela precisa conversar bem, ela precisa ser uma pessoa agradável, ela precisa ter uma boa empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, porque ela está atendendo uma pessoa que tem uma demanda. Ela tem que saber um pouquinho de matemática, afinal de contas, ela vai fazer algumas contas antes de entregar o pedido, né, para quem é o caixa. Às vezes, ela tem que ter uma boa noção de estoque, uma boa noção de organização, porque, né, vendedora que deixa tudo bagunçado, ninguém merece. E, enfim, eu tenho que listar as coisas que eu quero, né, assim, que eu desejo. E, se possível, botar pontos para isso, prioridade, né, o que é mais importante. Eu preciso de uma vendedora que fale inglês, né? Eu tenho um balcão de check-in no aeroporto, né? Uma sorveteria, um restaurante, um café. Eu preciso que essa pessoa fale um outro idioma. Aqui na nossa região, espanhol, mas pode ser inglês, né? Então, isso é muito importante para mim. Isso é o que vai definir se a pessoa entra ou não na vaga. Então, isso é o meu 10, né? E os outros pontos? Os outros pontos é agradabilidade, simpatia, atenção, comunicação, ela tem que ter um bom português, um bom vocabulário, ela tem que saber se expressar, ela tem que ser afável. E eu vou listando, literalmente listando. E vou dando nota para essas coisas. Não adianta eu fazer 50 nomes, né? Não adianta eu botar 50 características. Eu não consigo avaliar 50 características. Mas ponha lá 5 características muito importantes, né? Ela tem que ter segundo grau. Por quê? Porque ela vai lidar com algumas contas um pouco difíceis. Ela tem que ter informática, porque não adianta que eu não vou ensinar desde o começo. Então, né, eu vou listando lá as coisas que eu preciso. Essas coisas vão ser o meu balizador durante o processo todo, porque eu vou voltar nessa lista várias vezes. A cada entrevista, é como se eu preenchesse uma tabela e botasse notinha para as pessoas em cada um daqueles itens. Então, eu vou botar o nome lá, Helena.
A Helena tirou 8 no que eu precisava que ela tirasse 10, ela tirou 10 no que eu precisava que ela tirasse 7. Então, eu vou começando a dar nota para as coisas. Quando chega no final do processo seletivo, depois de eu ter avaliado, por exemplo, 50 currículos, e tem aqueles meus indispensáveis, né, que eu já tirei várias pessoas, então eu vou chamar só aquelas que têm o que realmente é indispensável e vou conhecê-las. Quando eu faço a entrevista, eu uso aquela guia para me balizar nas entrevistas, né, para ver se a pessoa está se saindo bem ou não. E é a partir dessa lista também que a gente faz o nosso roteiro de entrevista. Ele não precisa ser fechado, sim ou não, porque isso não dá conhecimento de nada, mas vai ser o nosso levantamento de informação da pessoa. Então, por exemplo, eu quero saber se ela sabe inglês. Se eu sou fluente, eu vou falar inglês com ela. Se eu não sou fluente, eu vou perguntar onde ela já trabalhou, como é que foi o atendimento de outras pessoas, né? Uma situação difícil que ela tenha passado se expressando naquele idioma, e uma série de coisas que façam com que ela mostre que ela realmente sabe aquilo. Se eu tiver alguém para corrigir uma prova, pode ser uma prova escrita, né? Então, eu começo a usar de ferramentas para poder me acertar, né, me certificar, na verdade, do que ela tem ou não de habilidades que eu estou procurando. Né? Então, eu procuro uma pessoa com um bom trabalho em grupo. Às vezes, eu tenho uma equipe, né, e as pessoas não se dão bem em grupo. Então, eu vou procurar situações onde ela mostre que ela gosta de se relacionar com pessoas, que ela gosta de trabalhar em grupo, ela é voluntária em algum lugar, ela participa das coisas do colégio, ela participa das coisas da faculdade, ela é uma pessoa de bom trato, ela é amiga de várias pessoas que estão ao redor dela, ela tem facilidade de relacionamento com os que estão próximos, ela não é uma pessoa extremamente agressiva, né? Ela não falseia, ela não é mentirosa. Isso dá um bom relacionamento de grupo, né? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, uma situação em que a pessoa se sente desconfortável eticamente, às vezes ela traz isso, né? Ela passou por alguma situação dessa e você começa a conseguir ver nela situações que você está procurando. Então, as suas perguntas são balizadas nessa lista. Ou seja, então, antes de tudo, quando eu, proprietário, vou pensar preciso contratar alguém. Antes de tudo, eu vou ter que pensar sobre essa vaga. Sobre esse contratar, né? Tudo, né? Eu quero uma vendedora boa. O que é uma vendedora boa? Né? O que é um atendente bom? Eu quero um menino para trabalhar no suporte técnico de computador. Esse menino tem que ser tecnicamente bom. Eu, Sabrina, tenho condições de avaliar tecnicamente essa pessoa? Ponto de exclamação. Porque se eu for perguntar, você conhece? Ele vai dizer, conheço. E na prática? Conhecer não resolve. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma ferramenta que me auxilie a ver se essa pessoa tem o conhecimento que eu preciso. Dá lá o seu computador sem IP, tira tudo e manda o menino instalar. Né? É um jeito, é a prova prática. E você sabe, Sabrina, que a gente, você me falando agora, me lembrou outros programas que a gente apresentou aqui, você que está acompanhando a gente vai lembrar, a Sabrina está falando aqui também sobre a importância do planejamento. Olha como o planejamento entra em várias situações desse nosso fazer, dessa nossa prestação de serviço, do nosso trabalho, né? Então, sempre é importante planejar, até aí no momento em que você, principalmente, e o autoquestionamento, que a gente falou sobre isso também nos programas passados, como é importante a gente estar se questionando para onde eu quero ir, o que eu desejo com isso, por que eu quero contratar tal pessoa, qual o perfil que eu desejo para essa vaga, quais as características essa pessoa precisa ter, que eu vou precisar para desenvolver o trabalho no meu comércio. Tudo isso tem que estar ali definido para evitar retrabalhos e custos maiores. E preferencialmente alinhado, né? Alinhado. Porque às vezes eu quero uma coisa e tenho outra coisa, né? Então, assim, às vezes o desejo da gente de se superar supera, inclusive, a nossa capacidade realista, né? Então, assim, tem muita clareza de onde eu estou. Né? Eu quero saber dos seus limites também, você diz? Não é isso. Eu acho que limite é aquela história. Quem não conhece o impossível, vai e faz, né? Então, limite naquele momento, né? Quais são os meus limitadores? Limitadores, isso. Ótimo. Limitadores nesse momento. Eu não tenho um salário muito alto, né? Então, não adianta eu pegar uma menina que vem lá do outro lado da cidade. Essa menina despende muito tempo, e tempo é dinheiro. Né? Então, eu tenho que pegar alguém mais próximo. Né?
Quais são os meus limitadores? Eu não vou ter uma pessoa que vá crescer na empresa, né? Eu não tenho um escalão para crescer. Então, essa pessoa, não adianta eu contratar um engenheiro pós-graduado com MBA. Será que é essa pessoa? Ele pode ser muito querido, mas quanto tempo ele vai ficar na sua empresa? Né? Depois, o turnover, ele gera um custo. Eu treinei, essa pessoa fez vínculos, ela teve contato com os meus clientes, os clientes gostaram dela, aí ela sai. Aí o cliente diz, poxa, mas e o fulano? Aí depois você faz de novo, e o ciclano? Né? E aí isso não gera uma boa imagem para a própria empresa. Né? Por isso que é importante também, aí até uma coisa que a gente conversava um pouquinho antes aqui, mas é importante, às vezes, também o comerciante notar a pessoa que está ali perto dele. Às vezes ele tem uma pessoa que já trabalha e com ele, e que no momento, de repente, ele até nem notou tanto assim, qualidade técnica, mas ele pode ser uma pessoa que pode ser um bom aprendiz em um futuro... Pode. Muitos empresários já se atentaram para a questão, né? Muitas empresas grandes fazem seleção interna, e muitos empresários pequenos já começaram a notar que, às vezes, você tem um funcionário que está estudando, né? Entrou numa vaga de vendedora, aí você abriu uma vaga lá administrativa, o menino está estudando contábeis, e aí vai sair do seu negócio para arranjar um estágio. Né? Então, assim, por que não dar uma chance e botar aquele menino junto com uma pessoa que está saindo, às vezes, né? Que está em final de carreira ou que está se afastando por algum motivo? Essa pessoa aprende o trabalho e pode até crescer dentro de uma empresa que aparentemente não tinha nenhuma chance de crescimento. Né? Então, dar oportunidades e ter olhos também para aquilo que as pessoas gostam, fazem e têm habilidades que, às vezes, não aparecem tão claramente no dia a dia. Poder abraçar isso para o positivo ali, né? Com relação à entrevista à seleção, queria perguntar uma coisa para você, Sabrina. Qual assim, talvez essa pergunta seja uma pergunta um pouco longa, mas para deixar claro para a gente, para o pessoal que está acompanhando a gente, qual é a importância hoje para o comércio? Dá para medir isso? Qual a importância para o comerciante hoje de uma boa entrevista de emprego, de seleção? Existe importância, sim, porque, querendo ou não, a gente gasta tempo para fazer essa seleção, né? E isso já é dinheiro. Depois, como eu falei, contato com o cliente é vínculo, e vínculo e fidelização é dinheiro, né? Então, uma entrevista bem feita, uma entrevista programada, uma entrevista caprichada, uma entrevista que tem sua atenção específica, né? Não precisa ser um grande processo seletivo, ninguém está falando de, né, uma mega seleção, sim, mas assim, de uma coisa bem balizada. Cuidadosa, né? A palavra é exatamente essa, cuidadosa. Né? Fazer essa listinha, pontuar as coisas, comparar um com o outro no mesmo patamar. Né? Chega lá uma moça bonita, que fala bem, que manipula a minha entrevista, eu perco completamente as minhas perguntas, mas eu saio encantada porque a moça fala bem. E aí outra moça, que foi super bem na entrevista que eu fiz, que era semi-aberta, ela respondeu todas as coisas, eu tinha ficado muito bem impressionado com ela, mas não é tão bonita. O que você está procurando? Uma moça bonita, que te encanta, ou uma pessoa que já deu uma série de motivos para você confiar que a sua seleção está indo bem? Né? Então, tem muita armadilha. Né? É o encantamento. Então, quando a gente não faz planejamento, uma pessoa que encante a gente, seja lá porque ela é parecida com a gente, seja lá porque ela é bonita, seja lá porque ela fala bem, que ela tem alguma coisa em comum com você. A gente se encantou. E aquela pessoa acaba sobressaindo. Depois, no dia a dia, na prática, você vai vendo que ela não tem aqueles requisitos que você lá atrás tinha pensado, mas não tinha escrito, que eram importantes. Você diz, puxa, mas ela nem é tão boa assim. Puxa, mas ela enrola bem. Puxa, ela é manipuladora. Aí você começa a ter o segundo problema, que é mandar embora. Né? Então, assim, você perdeu tempo, fez uma péssima contratação, aí você se envolve, porque o negócio é pequeno, você envolve expectativa de pessoas, você envolve a sua própria expectativa, você às vezes não quer admitir seu erro e fica tentando, e não vai ter o resultado que deseja. Né? E é fundamental que a pessoa esteja atenta a essas armadilhas, né? Porque é comum esse tipo de encantamento, esses desvios estão ali presentes, e às vezes a gente nem nota que isso aconteceu, né? Na maioria das vezes. Eu diria que é bem comum, e inclusive é comum de uma maneira até diferente, né? Ao contrário, a gente não gosta do candidato. Aí não gostei do candidato, mas não sei o que é. Não gostei, não sei. Sim, tem uma coisa, e a gente fica assim, é uma coisa, não sei.
Se a gente for parar para pensar, às vezes é um preconceito, né? Se a gente for lá furuncar, assim, ser bem fidedigno com a gente mesmo, a gente vai descobrir assim, não gostei porque é gordo, não gostei porque é magro, não gostei porque é negro, não gostei porque é branco, não gostei porque é azul, não gostei porque... Enfim, né? Uma série de coisas que a gente tem como questões bem camufladas e que na hora da seleção pegam a gente de surpresa. Então, se a pessoa não está bem atenta a essa posição de poder que ela tem, né? De estar decidindo quem é que vai trabalhar para ela, ela cai na armadilha mesmo. Cai na armadilha mesmo. Porque... E é fundamental o que você falou com relação também a essas armadilhas mais chocantes, que é quando envolve possíveis preconceitos, né? Eu acho legal essa dica que você deu, até frisar aqui para o nosso espectador, que é esse questionamento de quando a gente percebe que, de repente, a gente não está contratando alguém porque tem alguma coisa ali que não sei o que é, mas eu não gostei nela. Quer dizer, você não sabe responder o que é, então já acende um alertazinho ali, né? Às vezes assim, a pessoa não é confiável, né? Então, as pessoas que respondem perguntas muito vagas, que não olham nos olhos, né? Pessoas que não fazem entrevista com olho no olho, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em aprovar um candidato que não consegue conversar comigo olho no olho, né? E aí você vai vendo assim, é um somatório. Ele não olha nos olhos, a resposta é evasiva, as datas são meio flutuantes, as coisas ficam com umas respostas meio esquisitas. Você está vendo que a pessoa é mentirosa, né? Então, aquela sensação tem um motivo de ser, tem dados. Mas tem aquele também assim, puxa, mas a pessoa foi tão bem, mas não sei. Não sei. E aí a gente começa a pensar no não sei, né? E o não sei, às vezes, é a nossa armadilha, do nosso jeito, porque ela falou uma coisa que me incomodou, ela falou uma coisa que não é do meu jeito, ela falou que ela tem o mesmo resultado que eu, mas ela faz diferente, e isso às vezes a gente vai se armando, né? E quando a gente se arma, a gente às vezes perde um bom candidato por preconceito, né? É o legítimo pré-conceito, né? Velado, estabelecido e bem sentado na cadeira. Bem sentado na cadeira. É bom ficar aí um alerta, porque, gente, nós somos seres humanos e acontece, por mais que a gente esteja ali numa posição, você entrevistador na hora, como a Sabrina muito bem disse, de poder, justamente é por esta posição que as coisas são fáceis de desandar, né? Porque às vezes a gente acredita que a gente está sabendo, está dominando a situação, e a gente embarca numa coisa que não tem... que, na verdade, a gente está desviando do propósito sem perceber conscientemente que aquilo está acontecendo no momento. Então, fica aí o alerta para quando a gente perceber, poxa, mas aquele candidato foi tão bem, por que será que está me incomodando nele? Pode ser algo com você mesmo aí, você com você mesmo, que é bom você resolver, né? Bom, Sabrina, outra coisa, para quem recebe, por exemplo, muitos currículos, né, o que essa pessoa deve atentar? Qual dica que você pode dar de alguns pontos mais fundamentais para ela poder separar o joio do trigo? A primeira coisa é assim, nós temos hoje uma massa de pessoas desempregadas muito grande, né? E as pessoas, às vezes, por desespero, por uma série de coisas, se candidatam a qualquer coisa, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, um anúncio de vaga muito vago, chove de currículo. Aí você fica enlouquecido, porque... mistura tudo e vem qualquer coisa e vem uma bagunça, né? E aí você diz assim, eu tenho 1000 currículos para olhar. Mas daí a vaga que não foi muito bem definida ou não? Geralmente, se a gente for olhar para trás, a vaga está mal definida, né? Porque se você sabe o que é o teu principal, quais são as tuas 2 primeiras prioridades, chegou 300 mil currículos, eu quero 2º grau e eu quero uma mulher. Hoje em dia a gente não pode separar mais na seleção gênero, né? Certo. Mas é óbvio que uma vendedora de roupa numa loja feminina está muito mais adequado do que um menino numa loja feminina, né? Mas a gente não pode anunciar dessa maneira. Mas, enfim, a gente anuncia lá a vaga de vendedor. E aí vem uma série de currículos. Primeira seleção, os 2 pontos principais, né? Então, assim, tem 2º grau, é mulher, separa num bolo. O resto você vai ler só daquele bolo. Perfeito. A primeira triagem você já fez. Aí eu quero uma mulher que more perto, então eu vou olhar os endereços. Né? Então, eu já tirei mais um pouco. Aí eu vou olhar uma mulher que já tem experiência. Eu quero 2 anos de experiência, no mínimo, em lojas de roupa. Então, eu vou procurar só currículos de loja de roupa. Eu já separei mulheres, eu já separei moças que moram perto, eu já separei o 2º grau, que eram as minhas prioridades, e agora eu vou separar lojas de roupa. Então, é por isso que aquela lista de prioridades vai ajudar. Porque ela ajuda em todo o processo. Aí eu vou ficar com 30 currículos. Aí, daqueles 30 currículos, eu vou ler. Vou perder o meu tempo e vou dar uma olhada.
as lojas que mais me interessam, lojas que são parecidas com a minha, lojas que são concorrentes, pessoas que têm uma boa escolaridade, né, ou mostram, assim, às vezes, hoje em dia, já se coloca no currículo, trabalhos voluntários, viagens para o exterior, uma série de dicas, né, que podem ajudar a gente a dizer, pô, uma pessoa, por exemplo, que toca um instrumento, é uma pessoa bem mais disciplinada do que uma pessoa que não toca. Uma pessoa que diz para mim que trabalhou com eventos, provavelmente está mais organizada do que uma menina que nunca trabalhou com eventos. Uma pessoa que fica pouco tempo, provavelmente tem mais rotatividade ou algum problema do que uma pessoa que fica mais tempo. Então, essas coisas vão começando a separar o joio do trigo, né? Então, assim, o tempo de casa, eu quero uma pessoa estável. Cuidado com os estáveis, né? Assim, às vezes a gente pega uma pessoa cheia de vícios. Então, isso é importante falar. Exatamente que tipo de estabilidade que eu quero. Eu quero uma estabilidade emocional ou eu quero uma pessoa acomodada? Né? Estabilidade não é prova de conhecimento. Verdade, né? Então, às vezes tem gente nova que a gente vai perguntar por que ela ficou pouco tempo no emprego. Ela diz, não sei, não me adaptei. O gerente era um grosso. O dono era um estúpido. Né? Assim, eu tinha que trabalhar 20 horas por dia e não saía nem para almoçar. Aí você descobre por que aquela pessoa, às vezes, pulou no meio de uma estabilidade de outro, 2, 3 empregos, ou 2 empregos. Né? E é razoável. Né? A gente tem que entender que tem um lado que é ser mau funcionário, mas tem um lado que é ser mau patrão. Né? Assim, ou pelo menos um patrão não tão agradável. E que as pessoas escolhem. Né? Nós estamos aí com uma nova geração que escolhe ser feliz no trabalho. É verdade, é verdade. Né? Antigamente se trabalhava para ter carreira. Hoje em dia se trabalha para ser feliz. E essa mudança de paradigma é uma mudança que influencia bastante no currículo. Né? A meninada de hoje quer crescer. Então, assim, eles mudam de emprego em busca de novas oportunidades. Isso não é obrigatoriamente oportunismo, pode ser busca de conhecimento. Né? Às vezes ele mudou de um emprego mais simples para um emprego melhor, ele assumiu novas responsabilidades, ele pôde desempenhar outras coisas, ele pôde agregar conhecimento, então é válido, né? Ele não está só pulando de galho em galho. Certo. E é perfeito essa sua colocação agora, acredito, para o nosso programa, porque entra naquela questão quanto é importante também o proprietário saber também se localizar no tempo em que ele está hoje, né? Às vezes a gente fica, talvez, por exemplo, se eu sou uma pessoa um pouco mais de idade e já tenho um comércio há um bom tempo, pode ser que eu queira uma pessoa que trabalhe como se trabalhava 10 anos atrás, não sei, mas que não é mais assim, e vai ser mais difícil de eu encontrar gente, né? Então precisa estar assim, um pouco antenado também, sabendo o que essa geração nova, esse pessoal, de repente eu preciso de pessoas jovens na minha loja, porque é uma loja que trabalha com produtos para pessoas jovens. É importante eu saber que esse pessoal jovem, o que eles também esperam de um emprego para eu anunciar, ou isso não leva em conta? Eu acho que a gente não pode ignorar culturalmente o nosso tempo, né? A gente está numa época em que internet, rapidez, conhecimento, nós temos uma geração de conhecimento absurda, diária, né? Essa meninada pendurada, enlouquecida na internet. Então, assim, regras claras, mas absorver um pouco desse conhecimento novo também, né? Eu acho que regras claras de trabalho é sempre importante, mas absorver esse novo modo de trabalhar, porque esse é o público que está vindo aqui, né? A não ser que você tenha uma coisa muito específica para a terceira idade, ou enfim, para um grupo muito especializado, você tem que lidar com esse novo público, né? Esse público é o que vai mandar no consumo daqui para frente. E é interessante para o cara também ter no caso, para o proprietário ter um pé no chão, né? Sim. Porque às vezes também a gente fica... Eu fico sonhando ali em preencher uma vaga, mas eu fico com uma ilusão, né? Às vezes, eu fico imaginando que às vezes possa acontecer isso, né? Aquela pessoa que acha que quer contratar, mas no fundo ela não quer contratar. Ela coloca umas coisas meio impossíveis de serem preenchidas e acaba que não define muito bem aquela... Sempre que a gente coloca coisas muito impossíveis, eu posso dizer que a vaga não foi bem feita, né? Então, assim, é por isso que eu digo, faça a lista. Porque quando você escreve, é como quando a gente ensina, né? Quando a gente ensina, a gente sabe o quanto a gente sabe. Quando a gente escreve, a gente nota os absurdos que a gente pede, né? Então, assim, eu faço uma lista, tem 50 itens. Não vai dar, né? E aí eu vou me policiando, eu vou me educando. O que é mais importante para o meu negócio? Isso aqui eu posso tirar, isso aqui não é tão importante, isso aqui é mais importante. Puxa, eu não tinha notado quanto isso é importante. Poxa, se a pessoa não se der bem com essa meninada, eu não vendo. O vizinho da esquina está vendendo e eu não vendo. Né? Eu tenho lá uma sorveteria que tem um público fiel, cativo, né, habitué,
E o do lado abriu uma sorveteria que bomba. Vamos lá entender o que está acontecendo, né? Bem que marketing está aí para isso. Né? Então, vamos entender, assim, vamos entender, a meninada diz que é a vibe, né? Vamos entender a vibe do momento. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo. Precisa saber o que está acontecendo. Né? Perfeitamente. Olha, eu só queria dar um recado aqui, pessoal. Para você que chegou agora, a gente já está meio no finzinho da nossa live, mas a gente está conversando aqui com a Sabrina Greck, ela é especializada, psicóloga, especializada em gestão de pessoas, está conversando aqui com a gente sobre como fazer uma boa entrevista, sobre o processo de recrutamento e seleção. E você que quer ler um pouquinho mais sobre isso e também ver a entrevista, né, ler a entrevista escrita da Sabrina, pode entrar, acessar ali o www.programanext, vai estar escrito aí no vídeo para você, .com.br/blog/como elaborar uma boa entrevista de emprego, tá? Tá aparecendo aí embaixo no vídeo, www.programanext.com.br/blog/como elaborar uma boa entrevista de emprego. Tem a entrevista lá com a Sabrina. Bom, Sabrina, a gente está chegando aqui nos finalmente do nosso programa. Queria fazer uma última pergunta para você. Qual que é o pior erro que um entrevistador, eu mesmo sendo um leigo ali, um proprietário que quer uma boa pessoa, mas que vou fazer uma entrevista cuidadosa, qual que é o pior erro que eu posso cometer e que eu tenho que tomar muito cuidado para não cometer? Eu diria que não planejar o teu processo, né? Assim, o que eu vou fazer, qual é a técnica que eu vou usar, é entrevista, ótimo, é uma situação prática, ótimo, né? Qual é o meu processo e não se desviar do processo por encantamento, né? Por preconceito ou por encantamento. Então, não planejar, não desenhar o fluxo, não desenhar as etapas claras para você mesmo. Aquilo tem que ser seguido, né? A não ser que eu ache assim um mega maravilhoso no meio do caminho e digo, bom, fechou, né? Mas será que fechou mesmo? Né? Porque aí depois de achar o mega a gente quer o melhor. Então, assim, a gente geralmente tem alguém no meio do caminho que a gente sempre se encanta, que sempre é muito bom. E aquela pessoa chama atenção. Mas vamos acabar, né? Vamos terminar, vamos dar oportunidade para todo mundo que a gente selecionou, que a gente amou, que a gente criou expectativa, e vamos ver por que a pessoa cabe ou por que ela não cabe, porque eu posso fazer um processo e descobrir que eu tenho uma vaga, mas eu consegui triar 3 pessoas. Perfeito. E aí, na semana que vem, a outra pede as contas, eu não preciso fazer outro processo. Eu fiz um bom processo, eu tenho uma pessoa na manga. Né? Então, às vezes, um bom processo, ele economiza até tempo de uma possível outra vaga. E está aí a essência do nome recursos humanos, né? Bom, Sabrina, eu queria agradecer muito a sua presença. Você também é proprietária da SG Consultoria. Quiser deixar o telefone de contato para quem está assistindo, caso queira também contatar os seus serviços. Nós estamos em Florianópolis, a gente atende Santa Catarina e atende o Brasil, se necessário, mas o nosso foco é principalmente a região de Santa Catarina. E o telefone é 48-999-19-7283. 48-999-19-7283. Joinha. Muito obrigado, Sabrina. Depois a gente deixa também o teu contato escrito no site, no blog. Queria agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigado pela tua entrevista. Queria agradecer a todos vocês hoje que seguiram a gente aqui, que acompanharam a gente pela fanpage. E a gente está chegando no final de mais um Papo de Balcão. Um abraço para todos vocês. Queria agradecer mais uma vez ao Aguinaldo Júnior, aqui, que está sempre presente com a gente, ao Edson Macari, que fica também no nosso apoio, a Carol do Nex. Tudo certo, tudo Nex. Até quinta-feira que vem, às 3h30, mais um Papo de Balcão. Tchau, tchau, pessoal.